Saudações investidores, bem-vindos a Investidor Moderno. Eu sou Pablo Granier, trader especialista em criptoativos. Agora o Bitcoin cotado a 9.247 dólares. E hoje vamos fazer uma atualização rápida do preço do Bitcoin, começando aqui com uma análise técnica de 1 hora da BitMEX e chegando aí para falar também de uma análise de sentimento. Vamos falar um pouco do TRDR e o Long Short Ratio, tá? Duas possíveis operações que a gente teve ontem. Além disso, eu quero falar um pouco do Tensor Charts avançado e mostrar para vocês onde as instituições estão no book. E, por fim, vamos falar um pouquinho aí do Crypto Fear and Greed Index e o que a gente quer ver aqui para acreditar numa possível acumulação do Bitcoin, beleza? Então, antes de começar, não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito e deixar todas as dúvidas, críticas, sugestões nos comentários. Em especial, investidores, hoje eu gostaria de fazer um convite para vocês que ainda não têm conta na Binance. A Investidor Moderno tem uma parceria com a Binance que permite 20% de desconto para todo mundo que criar a conta na Binance, ok? Então, se você está interessado, você pode vir aqui na descrição de qualquer vídeo, no Ferramentas para o Trading, e clicar nesse link aqui da Binance que você vai ter esses 20% de desconto. Beleza? Então, vamos começar aqui numa hora para relembrar que sim, a gente está num triângulo simétrico no Bitcoin, né? Triângulo simétrico que, na minha opinião, ainda não foi rompido, né? Nós tivemos dois falsos rompimentos aqui nessa região que, para mim, configura, assim, uma maneira interessante para a gente redesenhar esse triângulo, já que a gente entende que essa é uma zona de suporte muito grande, tá? Nós vamos falar um pouco mais dessa armadilha, porém, o que o Bitcoin realmente precisa fazer não mudou muita coisa de ontem, tá? Para um viés altista, nós precisamos romper essa região aqui, para mim, dos 9.320, tá? Tem uma resistência bem forte ali. Ou para ter uma confirmação da queda, eu ficaria de olho para um rompimento aqui dessa região dos 9.170, tá? Fazendo análise de mais curto prazo, a gente também vai ver pontos um pouco mais próximos do preço que o Bitcoin não pode romper ou precisa ultrapassar, tá? Mas para mim, esses são os dois pontos principais aí que a gente precisa ver candles numa hora fechando convictos, tá? Um candle fechado numa hora acima dos 9.320 deve fazer o preço subir e um candle fechado numa hora abaixo dos 970 deve fazer o preço cair, correto? Já indo aqui para o TRDR, para a gente dar uma olhada nos indicadores, no Long Short Ratio e como a gente poderia utilizá-lo ontem para fazer duas operações. Investidores, as duas operações que eu vi a possibilidade ontem foram de short, tá? A primeira foi aqui quando a gente falou com vocês que o rompimento não tinha sido bom para o preço do Bitcoin, né? Por quê? Porque à medida que o preço foi caindo, a gente teve mais pessoas entrando em long. Se a gente tem muita gente entrando em long num rompimento para baixo, o que é de se esperar? É de se esperar que as instituições tenham um incentivo para buscar a liquidez dessas pessoas que acabaram entrando errado aqui. As instituições sim fazem o preço cair, ter mais uma queda e liquidam essas pessoas que entraram errado aqui. Mas, detalhe, reparem o que acontece nesse outro rompimento dos 9.200. Vocês veem que nesse rompimento, a gente além de ter mais pessoas entrando em long, nós também temos um aumento do open interest, ou seja, o que a gente tem aqui é um claro sinal de que o preço deve cair mais para novamente estopar e liquidar essas pessoas que entraram errado aqui. Não deu outra, né? A gente forma outro padrão de continuação, muito parecido com esse aqui que a gente tinha desenhado ontem, né? Rompe para baixo e vai lá estopar e liquidar de novo as pessoas. Aí, olha só o quanto de liquidação a gente teve. Só na Binance foram quase 400 bitcoins liquidados, na BitMEX foram mais de 4 milhões de dólares, tá bom? Depois de uma liquidação assim, o que a gente sempre espera, investidores? Que o preço ou vai dar uma consolidada para voltar a subir, corrigindo, ou vai até reverter a tendência. E o que a gente tem aqui é uma reversão de tendência muito rápida depois de um claro stop loss hunt. Correto? Então, eu realmente vejo o Bitcoin
tendo formado um fundo importante aqui nos 9.100. Então, não vamos esquecer desse suporte interessante que a gente tem ali, tá? Ontem a gente estava falando da região ali dos 9.120, mais ou menos. Em algumas exchanges a gente nem chegou a perder os 9.100, né? É o caso aqui da Binance Futures, por exemplo. Mas essa região ali dos 9.100 é sim muito importante para o Bitcoin, ok? Já indo agora para uma análise técnica de mais curto prazo, já que eu estou com um tempo gráfico de 5 minutos aqui, o que eu consigo enxergar, caras? Eu consigo enxergar que a gente poderia traçar um Fibonacci deste topo até esse fundo para ver o ponto que a gente está brigando, tá? E aí eu consigo enxergar outros pontos importantes que o Bitcoin precisa se manter acima. Ou precisa se manter acima ou precisa romper, né? Eu vejo que os 9.300 é um ponto muito delicado, tá? É um ponto onde vocês sabem, muita gente acabou ficando presa aqui, a gente comentou isso no vídeo de ontem, né? Então é um ponto aí de desafio para o Bitcoin. Ao mesmo tempo que o Bitcoin deve se manter acima dessa região dos 9.200, tá? Ele perdendo os 9.200, para mim já seria um péssimo sinal, tá? Uma confirmação maior seria ali os 9.170 e até mesmo os 9.100, correto? Então, eu ficaria atento no curto prazo a esses dois pontos, tá? Rompendo os 9.300, a gente tem uma maior probabilidade de alta para os scalpers. Rompendo os 9.200, uma maior probabilidade de baixa. Continuando aqui e olhando um pouco do Tensor Charts avançado para ver onde as instituições estão colocando as ordens, né? Porque aí a gente pode pegar esses suportes que a gente teve da análise técnica e colocar eles em confluência com onde as instituições realmente querem manter o preço. E eu vejo aqui claramente que as instituições não querem que o preço ultrapasse essa região dos 9.350, tá? Muita ordem nessa região e não vai ser fácil do Bitcoin passar daqui. Então, uma confirmação maior seria sim um candle forte acima dos 9.350, tá? Porque vocês sabem, né, investidores? Quando a gente tem muita ordem assim, as instituições podem acabar fazendo uma distribuição não permitindo o preço romper e continuar a alta. Então a gente precisa sim ter candles fortes confirmando esse nosso rompimento, tá? Eu ficaria de olho nos 9.350. Em relação aos pontos de suporte, eu já ficaria mais de olho nos 980 ali, 970, tá? Que tem uma confluência mais legal aí da análise técnica com a análise de onde as instituições querem manter o preço. Perdendo essa região, a gente não tem muita ordem mais e pode sim levar o preço a ter uma queda bem mais forte, ok? Então, atenção aqui também ao Tensor Charts avançado ao MDM, que é um ótimo indicador para a gente entender onde as instituições estão tentando mandar o mercado, ok? Por fim, eu gostaria de falar um pouco do Fear and Greed Index, que não é um indicador que está me dando muitos sinais positivos nos últimos dias, tá? Ele sim está em medo, mas ele continua num ponto aqui sem muita variância, né? Para eu acreditar numa acumulação maior, eu quero ver esse indicador aqui que vocês estão acostumados e visitar novamente pontos como 38, 37, talvez até mais abaixo, que aí podem dar uma maior confirmação para a gente, tá? Outro ponto aqui que não me deixa pensar muito em acumular o Bitcoin ainda é o funding. O funding que está aqui ainda em 0.01, tá? Inclusive a gente pode ver pelo Premium Index que a gente teve até uma demanda forte no topinho que a gente deixou em 9.270, correto? Então, os indicadores de sentimentos de longo prazo ainda não apontam para uma acumulação, ok? Então, eu realmente não vou pensar em acumular para o longo prazo nesse momento, mas sim vou estar de olho para oportunidades de long no rompimento deste triângulo simétrico, assim como oportunidades de short nesse rompimento para baixo, tá? Lembrando que usar o long short ratio para confirmar esses rompimentos, né, para você operar contra a manada, contra as sardinhas, sempre aumenta e muito as probabilidades de sucesso. Beleza, investidores? Caras, então é isso, tá? Nesse momento eu vejo o Bitcoin num ponto aí um pouco indeciso, tá? Eu ainda não estou muito confiante que ele vai conseguir romper toda essa região de resistência de pessoas presas nessa região dos 9.300 e também muito por causa dessas ordens gigantescas, tá? Então eu ainda estou olhando mais para baixo no Bitcoin igual ontem
E eu acho que uma confirmação maior dessa queda seria se a gente perdesse os suportes que a gente falou com vocês, os 9.200, 9.180 e por aí vai. Beleza? Então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito. Espero que essa análise lhe seja útil e um forte abraço.